Então vamos lá. Agenda pública, construção da agenda pública, né? E aí a pergunta que não quer calar quando falamos na construção de uma agenda pública. A pergunta um problema social se transforma num problema público. Como vamos resolver este problema social? Olha só, um problema social que se transforma em um problema público. Como vamos resolver este problema social? Qual o problema social? Do que estamos falando? O que é um problema social? Como este problema social chega ao poder público, né? E como esse problema social será solucionado pelo poder público, não é? Então, podemos ter um determinado estado de coisas, anotem esse termo, estado de coisas. Podemos ter um determinado estado de coisas que incomode e prejudique muitas pessoas. Este estado de coisas, né, que incomode ou prejudique muitas pessoas durante um longo período de tempo. Quando esse estado de coisas começa a chamar a atenção das autoridades governamentais, podemos dizer que temos um problema político. Então, eu falei de problema social, estou falando de estado de coisas, agora estou falando de estado de coisas que incomoda, agora esse estado de coisas que incomoda vira um problema político, porque ele chega na política como um problema que incomoda a sociedade, né? Ou seja, o problema chegou à agenda pública. Esse é o tema da aula de hoje, agenda pública. Né? Dentro dessa análise, a agenda pública ela advém quando um conjunto de problemas são vistos como apostas que obrigam, por conseguinte, as autoridades políticas a inscrevê-las na agenda governamental, não é? E tratá-las ativamente e dar-lhes respostas mais ou menos coerentes. Eu tenho um estado de coisas, eu tenho um problema social. Este problema social incomoda a sociedade e ele começa a bater na porta dos políticos, bater na porta da prefeitura, bater na porta da administração, bater na porta do governo do estado, bater na porta do governo federal, bater na porta dos governadores, dos políticos, dos nossos representantes. Este estado de coisas, que é um problema social. Estado de coisas, problema social. Problema social que incomoda. Este estado de coisas que gera problema social que incomoda, ele chega à política, chega aos políticos. Para quê? Para equacionar o problema, para resolver o problema. O problema deve ser resolvido sob pena de continuar incomodando. Este estado de coisas continuar, persistir incomodando a sociedade. E aí ocorre a seguinte questão, né? Eu tenho demandas a serem resolvidas. Eu tenho demandas novas e tenho demandas recorrentes e tenho demandas reprimidas, né? Então eu tenho 3 tipos de demandas. Quais são as demandas novas? Problemas novos. Quais são as demandas recorrentes? Demandas que vão e que vêm, vão e que vêm, vão e que vêm. Periodicamente surge o mesmo problema e eu tenho que resolver o mesmo problema num determinado estado de coisas. Eu já vou aclarar tudo isso com exemplo, tá? Por enquanto eu estou falando da teoria, né? E tenho as demandas reprimidas. Quais são as demandas reprimidas? Aquelas que, embora existam, elas não chegam na agenda pública, elas não chegam na política, e quando chegam elas são demandas reprimidas. Bora lá? Vamos falar de cada uma? Demandas novas são aquelas decorrentes do surgimento de novos atores políticos ou de novos problemas a saber. E aí eu destaco os novos atores e eu destaco os novos problemas. Os novos atores são os que surgem a partir de novos problemas públicos ou aqueles que já existiam antes, mas eram desorganizados a partir de determinado contexto, passam a se organizar e a pressionar o sistema político. Por exemplo, bancada evangélica no Congresso Nacional. São novos atores, entre aspas, né? Entre aspas, não são tão novos assim, mas podemos dizer que são novos atores. Quem é a bancada evangélica? Quem são os novos atores
políticos e esses atores políticos, né, a bancada evangélica, trazendo novas demandas aí para o governo. Né? Temos as demandas velhas e as demandas que são recorrentes. É o tema que vai e é o tema que volta. Pessoal, um tema recorrente que está sempre que vai e volta e sequer é aprovado. Mas é um estado de coisas que gera um problema social, que fura a barreira política, chega na política e há uma discussão em torno deste problema. Que problema é este? Não é um problema novo, é um problema recorrente. Qual é o tema que nós podemos falar? Aborto. Aborto é um problema recorrente. Drogas, né? Entorpecentes é um problema recorrente, é um problema que vai, é um problema que vem, é um problema que vai, é um problema que vem. Segurança pública é um problema recorrente, né? Ele sempre está em voga, sempre está em vigência, sempre está em discussão, sempre está em debate. Problema recorrente, né? Não é um problema novo, nem é um problema velho, é um problema que vai, que volta, que vai, que volta. É um problema que está sempre sendo discutido, a segurança pública. Problema recorrente. É um problema recorrente. Tranquilo? Então, o que nós falamos até o momento? Falamos sobre a agenda pública, esse é o foco da aula, esse é o objetivo. A agenda pública, não é? Ela surge para resolver uma questão social que deve ser resolvida, que incomoda a sociedade. Essa questão social, ela decorre de um estado de coisas. De onde surge esse estado de coisas? O que é o estado de coisas? Né? Em geral, né, 3 são as formas em que o estado de coisas se transforma num problema político. Anotem as 3 formas que o estado de coisas se transforma num problema político, não é? E aí automaticamente vamos conceituar o estado de coisas, que é um problema social, que é um problema que incomoda, que é um problema que chega na política. Portanto, a agenda pública ou agenda política vai se formar para resolver o problema social que surge de um estado de coisas. Estado de coisas, problema social, que incomoda. Agenda política, agenda pública. Essa é a linha do tempo. Vamos lá. Estado de coisas surge em 3 momentos. Primeiro momento, e aí, né, nós vamos falar da realidade, vamos para a prática e vamos clarear tudo isso. Agora vai ficar fácil, né? Para nós depois voltarmos para o conceitual. Vamos para a prática e depois voltamos para o conceitual. O estado de coisas surge em 3 momentos. Primeiro momento, crise ou catástrofe. Estado de coisa no primeiro momento. Crise ou catástrofe. Pessoal, o que é uma crise? Alguém no chat aqui, né? O que é uma crise, né? A crise, ela pode ser o que é a catástrofe. Vamos lá, pessoal. Ninguém sabe o que é uma catástrofe? Eu vou falar de várias catástrofes, várias. Ali no... Não precisa nem ir muito longe, vamos ficar aqui no nosso Brasil, né? Rio de Janeiro, né? Chove muito. Como é que é o nome daquele município lá? Itaipava. Ali alaga tudo, desaba tudo, né? As encostas caem. Isso se chama catástrofes, né? Como muito bem o Alisson colocou pra gente, enchente é uma catástrofe. Daí surge um estado de coisas a serem resolvidas decorrentes dessa catástrofe. Qual é o estado de coisas? Socorrer as vítimas, transportar as vítimas para os hospitais, né, no local e nas adjacências, né? Esse é o estado de coisas. Esse estado de coisas, ele incomoda a sociedade local, ao redor, estadual e a nível federal, né? Todos se incomodam, mas o incômodo a ponto de querer ajudar, na verdade, a resolver. Então eu tenho um problema, eu tenho um estado de coisas, agora eu tenho um problema social que incomoda, então agora temos que fazer uma agenda política, agenda pública. Essa agenda pública para equacionar, solucionar este estado de coisas, esse problema social. Pronto, ficou claro, resolvido, tudo que foi falado conceitualmente na prática, e isto é a agenda pública. Bom, é assim que se surge o estado de coisas quando se temos uma crise ou uma catástrofe.
Agora vamos para a crise Covid-19. Eu achei que vocês iam responder isso, eu achei que vocês falariam isso, né? Porque a Covid-19 não é uma catástrofe, mas é uma crise mundial, né? Uma pandemia mundial. Deste estado de coisas a serem resolvidos, a serem solucionados, não é? Então nós temos que ficar atento, porque agora temos um problema social. Qual é o problema social? Uma alta contaminação por um vírus mortal, por um vírus, né, diagnosticado como algo novo, inusitado, mortal, de alta contaminação, de alta periculosidade, uma crise muito bem colocado, Alisson, uma crise sanitária. Obrigado pelas palavras. Uma crise sanitária. Temos uma crise. Olha só o exemplo perfeito, né, didaticamente falando, dentro do estado de coisas. Eu falei que o estado de coisas ele aparece em 3 momentos, sendo que eu estou falando do primeiro momento. Crise ou catástrofe é o primeiro momento. Crise sanitária, não é? Por conta da Covid-19. Qual é o estado de coisas que eu tenho que resolver dentro da Covid-19, né? Aí vem o problema social, pessoas morrendo, pessoas morrem, pessoas são contaminadas, pessoas perdem a respiração, perdem o pulmão, perdem os sentidos, tem trombose, AVC, uma série de complicações. Estou falando como jurista, estou falando como, não é, como docente universitário, como jurista, não sou médico, não sou do ramo de saúde, não é? Mas de acordo com a mídia, de acordo com a informação que nós temos, que também nós não somos ignorantes, né? Vivemos no mundo da informação, então tudo isso nos foi passado, né, por diversas mídias, redes sociais, eletrônicas, canais fechados e canais abertos, né? Sabemos como se comporta a doença e qual é o estado de coisas que essa doença provocou. Agora vem a questão social. Por conta da Covid-19, por conta dessa crise, né? Eu falei de catástrofe, enchente, né? Encostas e etc., chuvas, né? Nevadas, frio, furacões, né? Fazem parte das catástrofes e o governo tem que agir. Agora, na crise, a crise sanitária, ou como o governo tem que agir na crise sanitária, né? Então, qual é o estado de coisas que provoca a crise sanitária? Qual é o estado de coisas? Mortes, falta de leitos hospitalares, mortes, falta de leitos hospitalares, a cura, eu preciso da cura dessa doença, para que se propague a doença, para que evite contaminação elevada, boa, né? Obrigado. Mais uma dica do Alisson. Olha só, para que se evite a contaminação elevada de um grande número de pessoas e que essas pessoas venham a óbito e aí piore mais ainda a situação, olha só. Então eu tenho a crise, eu tenho o estado de coisas a serem resolvidas decorrente dessa crise, e existe a questão social, que começa a incomodar muito. Se não resolver, vai ter um colapso aí no sistema político, sistema de governo, no país, e etc, e tal. Então, esse problema, esse estado de coisas, esse problema social fura a barreira política e entra na política, e o político é que tem que dar o resultado, tem que resolver fazendo uma agenda para resolver esse estado de coisas, resolver essa questão social. É a agenda pública ou agenda política que nós chamamos. Temos que fazer uma agenda pública, temos que fazer uma agenda política para resolver o estado de coisas que incomoda a sociedade. Pronto, resolvida a questão da agenda pública. Oh, mas é só isso? Não, tem mais. Não tem muito mais, né? Então, olha só, o primeiro momento que surge o estado de coisas é através de uma crise ou catástrofe. E aí estamos falando da Covid. Vamos falar do estado de coisas? Vamos clarear mais ainda que estado de coisas é este? Não é? As pessoas morrem. Morrem por quê? Por conta da Covid, por conta da contaminação. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos chamar técnicos, pessoas que entendem do assunto, né? Vamos chamar técnicos. Vamos chamar, além de técnicos, vamos montar uma legislação para disciplinar a questão. Vamos fazer um planejamento político, um planejamento tradicional e um tecnocrático. Nós vamos fazer. Eu vou falar de tudo isso mais à frente. Vamos tornar esse projeto viável e vamos fazer um planejamento participativo.
pedir a opinião da sociedade, de técnicos, de colaboradores dos mais diversos, né? Vamos ver de onde vai vir o dinheiro para bancar tudo isso e vamos finalizar o projeto, agendar tudo isso e colocar isso em prática, operacionalizar. Ontem, na aula de ontem, nós falamos de estratégia, tática e operacionalização. Falamos isso na aula de ontem. Né? E agora estamos descendo num nível mais particular de cada questão, não é? Trazendo a questão mais prática. Então temos que tomar uma decisão política, uma decisão pública de agir. Vamos agir agora para combater a crise, ok? Uma contaminação elevada, uma crise sanitária, tem que ser resolvida. Então este é o estado de coisas. Agora, que coisas são essas? Dentre elas eu tenho aí a questão dos respiradores. Lembram que no início, né, além da questão da falta de leitos hospitalares, eu necessitava de um respirador para manter a pessoa em coma induzido, com respiração artificial e uma medicação adequada por conta desse coma induzido. Lembra que havia esse aspecto, né? Pois é. Quem financia isso? É muito caro esses equipamentos. Nem era caro, na verdade, né? Mas ele ficou muito, super caro, fora a corrupção, fora tudo que aconteceu envolvendo essas questões, mas não tem nada a ver com a nossa aula, né? Falar sobre isso. Nossa aula de ciências políticas é de como fazer, como operacionalizar, né? E como fazer, como operacionalizar, nós fazemos isso comprando respiradores, colocando, alocando nos locais corretos, adequados, comprando os tubos de oxigênio, né? Faltou oxigênio por conta da crise, faltou medicamento. E aí vem uma outra questão: qual medicamento utilizarmos, né? E aí surgiram várias questões. Este funciona, este não funciona, este serve, este não serve, este é bom, este não é bom, né? Até chegarmos nas vacinas, que de certa forma, né, não se sabe nem de se dizer se elas são realmente eficazes, né? Porque, né, nós aceitamos a vacina como uma forma de sairmos da crise. Estamos saindo da crise graças à vacina, obviamente, mas dizer que ela realmente funciona em 100% dos casos, nós sabemos que não funciona em 100% dos casos, mas funciona na maioria dos casos, e foi isso que aconteceu, né? A questão do estado de coisas envolvendo a crise sanitária da Covid-19, que depois tiveram outros nomes, outras variações, Delta, Omicron, né? E agora tem mais... Parece que tem mais uma variação agora aí, né? Mas me parece que quanto mais transmissível, parece que ela fica mais fraca, o vírus fica mais fraco, né? E esse estado de coisas tem sido resolvido através de uma agenda pública, de uma agenda política. Tranquilo? Então esse é o primeiro aspecto do estado de coisas. Segundo aspecto do estado de coisas, anotem aí. Segundo, é a mobilização de atores sociais. Número 2, mobilização de atores sociais. Ora, o que é a mobilização de atores sociais? Quem são estes atores sociais? Como eles se mobilizam, não é? E por que eles atuam em um estado de coisas dentro de uma questão social que incomoda, e essa questão social que incomoda dentro desse estado de coisas fura o bloqueio político, e chegando esta demanda, né, dentro do sistema político, o sistema político tem que trazer uma solução, tem que trazer uma resposta, tem que dar uma resposta, tem que responder, né, à sociedade, porque está incomodando a sociedade. Então esse segundo estado de coisas, anotem aí, mobilização dos atores sociais. Quem são os atores sociais? Atores sociais. Quem são os atores sociais? Vamos falar dos atores sociais antes de fecharmos esse segundo ponto. Quem são eles? Atores sociais. Vamos lá, né? Atores públicos, políticos, burocratas e atores privados. Vamos lá. Primeiro, quem são os atores políticos ou atores públicos, né? São aqueles que exercem funções públicas. Eles podem se dividir também em outros grupos, né? Os atores públicos. Primeiro grupo, os políticos. Os políticos,
Temos aí vários políticos, né? Eu posso citar vários aqui, né? E esses atores políticos ou atores públicos, né, que atuam diretamente na política, eles estão aí para resolver questões sociais, que vêm de demandas sociais, que vêm de um estado de coisas, que fura a barreira política, eles levam para a política e eles trazem a resposta para isso através de uma agenda política, de uma agenda pública. E aí tem vários, né? Vamos lá para o clássico, né, o tradicional, o próprio Lula, é um ator político, né? Fernando Henrique Cardoso, ator político. O próprio Bolsonaro, né? Ficou tantos anos aí na política, né? Como deputado federal, 20 e poucos anos, não sei quantos anos, ator político, que traz uma proposta, né? Para resolver as questões sociais, o estado de coisas, e aí fura a barreira da política e está aí como político para propor as respostas através de uma agenda pública. Quem mais podemos falar de atores políticos, né? Não atores políticos, né? Então temos estes aí e muitos outros. Agora, fora os atores políticos, o clássico, eu tenho burocratas, grupos. Os burocratas, eles ocupam cargos públicos dentro de uma estrutura de carreira, e sua atuação requer um conhecimento especializado, seja sobre procedimentos burocráticos, que é o burocrata, seja pessoas técnicas, que é a tecnocracia, e etc. Bom, então quem são os burocratas? Quem são os burocratas, pessoal? Falamos de políticos, agora burocratas. Quem são os burocratas? Os burocratas, eles trabalham dentro de repartições públicas, muitas vezes, na maioria das vezes. Burocratas são advogados, por exemplo, porque advogados são influenciadores dentro da sociedade. Não é? Eu vou no consultório do meu advogado e pergunto para ele sobre o meu caso, e aí surge um assunto sobre política, não é? E surge um assunto sobre o meu bairro, sobre determinada situação, e aí eu converso com ele, e ele se propõe a resolver, a fazer uma ação civil pública, a conversar com a prefeitura, a comunicar este fato a um grupo, a fazer uma associação, né, sem fins lucrativos para a resolução daquele estado de coisas. Nós estamos falando de estado de coisas, né? Um problema social que aí vai parar no poder público, que virou uma agenda pública, que vai ser resolvida através da agenda pública oficial do governo. Um burocrata. Outro tipo de burocrata, um cartorário, talvez, né? Pessoas que trabalham em hospitais, pessoas que trabalham na assistência social, pessoas que trabalham no CRAS, no CREVIM, né? Também tem, né? CRAS, CREAS, CREVIM, CREA. Então, estes são os burocratas, pessoas que estão ligadas a órgãos, ONGs, né? Organizações não governamentais, sindicatos, associações, grêmios estudantis. Então, estes são os burocratas. Eles, de certa forma, eles têm uma certa desenvoltura nos meios políticos, nos meios administrativos, e eles têm o alcance de propor soluções a estes meios, a esses agentes políticos, os burocratas, atores burocratas. Então temos atores políticos, atores burocratas. E por último, terceiro e último, temos atores privados. Quem são os atores privados? São aqueles que não mantêm vínculo com o Estado, nenhum vínculo, atores privados. Aí vocês vão dar risada agora, já. E devem contar com recursos privados para fazer valer seus interesses. Mas esses atores privados, eles muitas vezes gozam de um carisma muito grande e de uma influência enorme. Quem são atores privados? Vamos falar primeiro dos que não, né? Sem querer desmerecer ninguém, sem falar mal de ninguém, não, o objetivo não é esse. Vamos falar de alguns que estão aí na mídia, né, querendo entrar para a política, mas eu acho que não tem muita chance. O velho da van, boa lá, o Nádio foi, né, na ferida, e ator privado, velho da van. Nem é burocrata, nem é político, velho da van. Perfeito o exemplo. Mas eu ia dar um outro exemplo. Eu ia falar do Marcos Feliciano, que é um ator político. Marcos Feliciano, deputado federal. E Silas Malafaia, que não é ator político, é ator privado. E não é burocrata. Olha a comparação, dois pastores.
Perceberam? Né? Dessa nova demanda que é a demanda evangélica. Já já a gente vai voltar nesse assunto da demanda evangélica, tá? Edir Macedo, tem que ser forte, hein? Edir Macedo é forte, hein? Ator privado. Influencia? Influencia. Edir Macedo, ele foi um dos... Eu vou falar uma besteira aqui, vocês vão dar risada. Não é besteira não, pessoal, né? Pode olhar as gravações. Edir Macedo ungiu o presidente Bolsonaro de joelho. Ó como é que é, né? O cara não é fraco não, né? E fez também uma reunião pro Lula e a turminha do Lula. Tanto para um quanto para outro. Edir Macedo não é fraco não, né? Pros dois, viu? Para vocês perceberem, né, que não tem essa de esquerda, direita não, né? Edir Macedo não é fraco não, ele é forte, ele é muito forte, né? E convence qualquer um ele, né? Tá, quem mais? Estão falando aí da Atena, ator privado. Percebe então, pessoal, a diferença? Então, dentro dos atores na política, temos os atores políticos, temos os atores burocratas e os atores privados. Os privados, aí vamos lá, Tiririca, pior que tá, não fica, vote no Tiririca, 222, era assim a campanha dele, e ficou pior, né, Tiririca, né, quem mais, né, atores privados. Então temos uma série aí de atores privados, né, que gostam de carisma, de influência, influenciadores digitais, que acabam entrando para a política ou não, tá? Eu não estou falando do cara que entra para a política, estou falando do cara que ele é um ator privado. Agora vamos descer a esta influência, a essa mega influência aí. Vamos descer. Silvio Santos. Também, né? Silvio Santos quis ser candidato a presidente da República, mas não foi não, né? Da Atena muito influente, né? Quem mais? Eu posso falar do Siqueira também. Quem é esse? Esse daqui de Brasília, da Record de Brasília. Tem um que o pessoal gosta muito dele. Um moreno do cabelo curtinho. Esqueci o nome dele. Ele fala firme e tal, o pessoal gosta dele, né? Tem esse, né? De São Paulo tem um da Atena. Do Nordeste aí, pessoal, vamos lá. Quem é do Nordeste? O Fred, Fred Linhares, exatamente aí, Alisson. Fred, o pessoal gosta dele, né? Eu não gostava, eu achava ele meio antipático, né? Mas aí eu comecei a acompanhar, eu acho que ele é firme ali nas opiniões dele. Ele é bom mesmo naquilo que ele faz, né? É um ator privado, ele influencia. Pessoal, vamos falar do Nordeste. Quem mais aí? Vamos falar de atores privados do Nordeste. Vamos falar de gente diferente aí, mas, né? Tirando não burocratas, nem atores políticos, que é a política oficial. Vocês vão achar que eu estou enganado, mas eu estou certo. Talvez, né? Talvez não. Aqui em Alagoas tinha o Bernardo Lopes, Siqueira, boa, foram embora. Siqueira tá em São Paulo, né? Alexandre Garcia, forte também, né? Eu ia falar, sabe quem? Aí vocês vão falar, pô, mas será? Que daí não tá mais no Nordeste ou tá? Acho que tá ainda, né? A Gretchen, ator privado, atriz privada, né? Tem influência política, tem influência nos meios que ela acredita, nas questões que ela acredita, envolvendo a filha dela, né? Tá mais não? Não tá mais, não mora mais em Pernambuco? Não é? Bom, deu pra ter uma noção, pra entender. Tá na onde? Rede TV é São Paulo, né? Ou é Rio de Janeiro? Não sei. Daniela Mercury, Salvador, né? Salvador. Essa não sai de Salvador, né? A Mercury, ela não sai de lá. São todos atores privados, ok? Bom, compreendendo os atores da política, atores políticos, atores burocratas e atores privados, vamos voltar agora, portanto, pessoal, ao estado de coisas. Então, no primeiro estado de coisas, temos, né,
a crise e as catástrofes. Já falamos, já explicamos, está muito bem explicado da onde surge o estado de coisas, de uma crise ou de uma catástrofe, né? Uma catástrofe, vamos voltar para a crise da Covid. Dentro de uma crise da Covid, eu tenho um estado de coisas, surge um problema social. O problema social tem que ser resolvido por conta de que incomoda a sociedade. Esse problema que incomoda a sociedade, ele fura a barreira da política, ele entra na política, não tem jeito. O político tem que dar um jeito, tem que resolver essa questão, cria-se uma agenda pública para resolver a questão. Depois nós vamos falar como funciona a agenda, já vamos falar como funciona a agenda, né? Por enquanto, estamos trabalhando o estado de coisas, o início de tudo, né? O começo. Bom, segundo momento de estado de coisas, mobilização dos atores sociais. Agora que nós já sabemos quem são os atores sociais, como eles se mobilizam, né? E aí vamos para polêmica. Quem é que tem um polo aí? Alisson, Brenda, Eliseu. Eu falei Alisson, pô, eu tô falando todo mundo, né? Alisson, Brenda, Eliseu, Guilherme, Leandro, Luiz, Márcia, Nádio. Eu mesmo, meu irmão, eu não tenho polo, não é? Quem é que tem o polo aí? Wilson, não é? O Wilson tem um polo? Então, doutores, né? É aí que surge o problema. É dessas questões que surge um problema. Isso incomoda a sociedade? A princípio, não, né? A princípio, não. Porque já chegou em um momento que não incomoda a sociedade. Mas houve um momento em que não incomodava a sociedade. Houve um momento que se criava um estado de coisas, uma questão social, né, que incomodava. E essa questão social desse estado de coisas que incomodava, né, era uma demanda. Aí eu falei, vamos voltar agora nos conceitos anteriores. 3 tipos de demanda. Anotem aí, né, para depois falar que eu não falei. Demandas novas. Quais são as demandas novas? Demandas relacionadas à crise sanitária, demandas relacionadas à Covid, vacina, vacinação cronológica. Não é coisa nova, mas por conta da Covid, agora temos a vacinação que será periódica dentro de uma demanda nova, dentro de uma questão nova, dentro de um estado de coisas novas, dentro de um estado social, dentro de uma crise social, dentro de uma crise sanitária, um estado de coisas oriundo de uma crise sanitária, um estado de coisas a ser resolvido pela agenda pública. Depois eu vou explicar como que a agenda funciona. Por enquanto eu só estou dizendo, né, da onde surge e para onde vai. Surge de um estado de coisas, uma crise social, que fura-se uma barreira através de atores políticos, burocratas ou privados, e aí chega no político e o político cria uma agenda pública para resolver a demanda social. Ponto. Essa é a linha do tempo. Compreendido? Fácil, né? Mas eu falei de demandas novas, velhas, não, demandas novas, demandas recorrentes e demandas reprimidas. A demanda envolvendo as questões, né? Aí eu brinquei e falei assim do polo, né? E o pessoal dá risada porque, né, hoje em dia tanto faz. Se você quer andar de polo, se você não quer andar de polo, se você quer usar homo, né? E como é que é o nome? E ninguém tá nem aí, né? Aí você fala, o pessoal fala assim, e daí? Problema, né? Problema de que não é problema. Tanto faz, ninguém tá mais nem aí para essas questões. Mas houve uma época que se incomodava. Houve uma época que havia um estado de coisas, violência contra os homoafetivos, né? Agressões, mortes, etc, etc. O pessoal da esquerda fala que isso acontece todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. Isso não é verdade, isso é uma mentira. A gente sabe que é mentira, né? Nós sabemos, o povo não é mais enganado. Oi? O povo não é mais enganado com estes argumentos dessa maneira, né? Existe as agressões em todos os setores da sociedade, né? Existe sim o preconceito, que a gente sabe, velado, mas não como era antigamente. Porque esse estado de coisas antigo, né? Ele não é uma demanda nova, é uma demanda recorrente, vira e mexe o assunto vem à tona, que já se criou um problema social que incomodou determinado grupo, que furou a barreira da política, transformou-se numa agenda pública, foi tratado como uma questão, né, de um estado de coisas a serem resolvidos, e foi resolvido e está sendo resolvido com políticas públicas. Campanhas, né? Campanhas em grandes emissoras de TV,
né? Aí tem lá a passeata, eu não sei se o nome não é passeata gay, o pessoal fala, é um outro nome. Acho que é passeata gay mesmo, né? Que tem em vários lugares do mundo e tal. Não é, acho que não é passeata LGBTQIA+, não é isso. Acho que tem um outro nome, eu acho. Parada, exatamente. Parada, boa, parada gay. É parada, né? Vocês foram na parada gay, pessoal? Vocês foram? Alisson foi? Brenda? Mas vocês são desunidos, hein? Tem que ir. O povo desunido. Eu tô brincando, né? Eu já fui também, achei engraçado, achei bacana. Né? É um carnaval, né? É um carnaval, né? Mas não fiquei muito, não. Fiquei... Desculpa. Não fiquei muito, não. Mas é isso, né? Então houve uma época que havia um grande preconceito, um estado de coisas, né? Questões sociais que tiveram que furar um bloqueio, se criar uma agenda para resolver essa questão. De certa forma, ainda não está resolvido. É uma demanda recorrente. Não é uma demanda nova, não é uma demanda reprimida, é uma demanda recorrente. Ela vai, ela volta, ela vai, ela volta, a discussão vai, a discussão volta. Outro exemplo de demanda recorrente, o aborto. Vai, volta, está sempre em discussão. Outra demanda recorrente, entorpecentes, está sempre se discutindo. Outra demanda recorrente, questão do armamento. Apesar de que o pessoal trata isso como questão nova, né? Demanda nova, mas não é. Agora, crise sanitária, exemplo de demanda nova. Pessoal, por que eu estou falando de demanda? Por conta do estado de coisas, né? O estado de coisas que se fala de um problema social, aí eu tenho demandas novas, demandas recorrentes, que é aquelas que sempre vão e vêm, e tenho as demandas reprimidas. Demanda reprimida nós não falamos ainda. O que é uma demanda reprimida? Doutores e doutores, o que é uma demanda reprimida? São aquelas que não conseguem, eis o ponto, não conseguem penetrar o sistema político. É aquele projeto furado, fuleiro, que não entra no sistema político. Como, por exemplo, aprovar o pôr do sol mais bonito da Ermida Dom Bosco. Ah, vai procurar o que fazer. Vocês viram isso no jornal? Passou. O político fez lá um projeto de lei para aprovar o pôr do sol mais bonito da... Não sei, era isso. A gente lê de novo, lê. Eu falei, não, ele quis dizer isso? Será que ele quis dizer isso? Ele não tem o que fazer? Será que ele quer gastar dinheiro, jogar dinheiro na lata do lixo para aprovar um projeto desse, né? Para dizer que o pôr do sol, ou é o nascer do sol da Ermida Dom Bosco é o mais bonito daquela região, ou do Brasil, sei lá o que ele quis dizer, né? Qual o objetivo? Nenhum, né? Qual é o tempo que se perde aprovando um projeto desse, fora o dinheiro público que é jogado na lata do lixo do contribuinte, né? Nós contribuímos para ficar aprovando esse tipo de projeto que não leva a nada, né? Isso é uma demanda reprimida, né? Chegou lá, não passa. Não devia nem chegar lá, mas aí já que chegou, né, não passa. E tem vários projetos de lei como esse e piores do que esse. Vocês entenderam? Né? Quem sabe o que é Ermida Dom Bosco? Tem gente que nem sabe o que é. Mas existe lá. Lá perto do... É no Lago Sul ou no Lago Norte? Agora eu fiquei na dúvida agora, né? Mais próximo lá do Lago Paranoá, tem lá a Ermida Dom Bosco, né? E aí o cara disse que Lago Sul, querendo dizer, num projeto de lei para provar que o pôr do sol daquela região é bonito, é belo, é maravilhoso. Colocar no papel, assina todo mundo, vota em votação. Vota para dizer, não, eu concordo, não concordo, não. Esse pôr do sol aí tá mais ou menos, né? Essa é a discussão. Esse é um absurdo, né, que se discute na política, é uma demanda reprimida. Pois não. Só uma colocação. Hoje, por exemplo, foi votado na Câmara dos Deputados referente à escola domiciliar, né, que chama lá de... Homeschooling. Homeschooling, né? Que isso, schooling estudando, né? Isso feito a demanda nova. Boa. Isso feito a demanda nova, no caso.
excelente, melhor impossível. Eu tava procurando aqui uma demanda nova, homeschooling, exato, é perfeito. Embora o tema não seja novo, mas é uma demanda nova. Qual é o estado de coisas? Qual é a questão social aí envolvendo o homeschooling? Eu vou falar por que não é novo. Porque, na verdade, filhos de determinados artistas itinerantes, isso era muito ligado à questão do circo, né? O circo era assim. Era não, era, porque agora, né, tem muito circo aí que faliu também com a Covid, né? Mas o homeschooling era algo voltado muito para o circo, né? Então, aqueles artistas itinerantes que estavam sempre mudando de estado, né? E de localidade, então, eles já faziam esse sistema de homeschooling. Estudavam em casa com um tutor. Quem é o tutor? O pai, a mãe, né? Que passava ali as orientações para o filho, através de uma didática, de uma cartilha e tal. Muito precário, né? E aí é o tal do homeschooling, né? E aí que agora eles querem oficializar e está sendo oficializado. É uma demanda nova, sim, né? Que foi reprimida por muito tempo por imaginar-se que não chegaríamos nunca no patamar que chegamos atual da sociedade, provocado por um estado de coisas. Qual é o momento desse estado de coisas? O primeiro momento, crise ou catástrofe. A crise trouxe um estado de coisas que levou a uma questão social que incomoda muito, que é o homeschooling. Estudar em casa com tutoria do próprio pai e da mãe. Tem regras, né? O pai ou a mãe tem que ter nível superior. Tem algumas regrinhas que na prática ainda vai ficar muito a desejar. Mas esta é um exemplo clássico de demanda nova. Obrigado aí pela questão. Bom, então falamos de crise ou catástrofe. Segundo momento, mobilização de atores sociais. Esse é o ponto que nós estávamos falando e paramos. Então, olha só, quando é que os atores sociais se mobilizam? E esses atores podem ser um daqueles três, né? O ator político, o ator burocrata ou o ator privado. Quando é que eles se mobilizam? Ora, eles vão se mobilizar no interesse deles, no interesse de suas questões. Aí eu brinquei a questão do polo, falamos da parada gay, mas esses atores sociais querem liberdade de expressão, querem liberdade para se locomover livremente, né, e não serem discriminados. Então, a mobilização desses atores sociais cria um estado de coisas que incomoda a sociedade, que incomoda eles, né, e incomoda aqueles que estão à volta deles, que gostam deles, incomodam aqueles que não gostam deles, incomoda de maneira geral. E aí tem que se resolver a questão. E aí, doutores e doutores, como resolvemos a questão, né, dos homoafetivos, né? Namorar, casar, ter família, adotar, não adotar, né? Olha, percebem o estado de coisas que tem que ser resolvidos em relação desta questão, né? Ser tratados como iguais, ser tratado, né, igualmente, o princípio da igualdade, né? Tratar igualmente os iguais na medida em que se desigualam, né? O princípio de igualdade. Então, esse estado de coisas, essa questão social começa a incomodar a sociedade. Todos ficam incomodados, todos. O hétero e o homo, o hétero afetivo, o homoafetivo se incomodam com as questões relacionadas a isso e aí botam para discussão. Coloca-se uma discussão, cria-se um estado de coisas, cria o problema do banheiro. O banheiro é um problema. Banheiro masculino, banheiro feminino e banheiro misto. Ou não. O banheiro eu vou entrar de acordo com o gênero que eu me identifico. Hoje o meu lado feminino tá mandando. Eu vou entrar no banheiro das mulheres. Hoje o meu lado masculino. Vou entrar. Aí, né? É assim que funciona? Não. Né? Eu tenho uma identidade que é essa na minha mente, mas o meu corpo. Então aí tem a competição também, né? As competições olímpicas, futebol, né? O transexual que tem a genética masculina, mas que tem a aparência e se identifica com o gênero feminino, e aí vai competir
com as meninas do vôlei, da corrida. Percebem o estado de coisas? O problema social tem que ser resolvido. E aí, de acordo com essa demanda, né, uma demanda recorrente, de acordo com essa demanda recorrente, ela fura o bloqueio da política, ela entra e aí tem que ser debatida por toda a sociedade e tem que ser resolvida esta questão através de uma agenda pública, de uma agenda política que é criada somente para resolver essa questão. Somente essa questão é muita coisa, porque envolve toda a sociedade por conta de um estado de coisas criado, por conta de um problema social criado, estado de coisas, problema social decorrente da mobilização de atores sociais. É a segunda forma de surgimento de estado de coisas. A primeira é crise ou catástrofe. A segunda, mobilização de atores sociais. Alisson, Brenda, Eliseu, Guilherme, Leandro, Luiz, Márcia, Nádio, Wilson. Tranquilo essa questão? Né? Tiago, tranquilo essa questão? Nádio, Aristóteles, tranquilo? Eu acho tranquilo. Entender esses dois momentos do estado de coisas, que aí surge um problema social a ser resolvido pelo sistema político. Furou o bloqueio, entrou na política, cria-se uma agenda para resolver a questão. Ah, professor, você quer dizer que os homoafetivos são problemas? Não, não disse isso. Eu disse que existem problemas de convivência com pessoas diferentes. As pessoas não Pessoal, tá difícil aceitar. Nenhuma dúvida, né? Tranquilo, todo mundo entendeu, né? Todo mundo entendeu. Por isso que os extraterrestres não vêm, os alienígenas não vêm. Aí não tá aceitando o coleguinha que gosta de menino, que gosta de menina, que usa um cabelo diferente, que usa óculos, que é careca. Imagina aceitar um alienígena, né? Aí vai ser um outro problema. O estado de coisas, uma demanda nova, né? Com mobilização de atores? Não, através de uma crise mesmo. É uma crise. Vai surgir uma crise em cima disso aí. Tranquilo? Terceiro momento do surgimento de um estado de coisas que cria uma crise social, que fura o sistema político, e aí tem que se fazer uma agenda política, uma agenda pública para resolver esta demanda nova ou reprimida, ou nova ou recorrente, né? Lembrando que as demandas reprimidas, elas são reprimidas porque elas não interessam, elas não são aceitas, elas são, de certa forma, e muitas vezes equivocadas, demandas reprimidas, né? Eu dei um exemplo aí da questão do pôr do sol aí, absurdo. Tem vários outros, né? Vários outros, não consigo me lembrar aqui de nenhuma agora no momento, de demandas reprimidas, mas normalmente são essas, né? Que não fazem muito sentido e que, embora legítimas, mas não furam o sistema político a ponto de provocar uma mudança na sociedade, né? Então, são demandas reprimidas. As recorrentes são aquelas que vão e que voltam, que vão e que voltam e que estão sempre em discussão. Segurança pública é uma delas. Saúde é uma delas, né? Para demandas novas, aí foi muito bem citado aí essa nova demanda, né? Relacionada aí a Qual foi mesmo? Deu branco agora. A demanda nova. Qual foi mesmo, Nádia? Do estado de coisas, a novidade? Bom, demanda nova, né? Quando surge um novo problema a ser equacionado, relacionado, resolvido pela sociedade através de uma agenda pública. Tranquilo? Ah, tá. A escola, o homeschooling. Obrigado. Escola domiciliar. Homeschooling, exemplo de demanda nova. Bom, e terceiro e último momento do estado de coisas. Anotem aí. Oportunidade política. Como assim, professor? Oportunidade política? Oportunidade política. O que é essa oportunidade política? Ora, a oportunidade política, ela surge no momento, né, em que o político ele observa um problema na sociedade, né? Ele observa uma questão, né, a ser resolvida que ninguém resolveu. Ele verifica
um trecho, por exemplo, ou seja, nós já vamos chegar lá, ele verifica um trecho de determinada rodovia que ali o trânsito é ruim, é lento, é perigoso, né? Então ele observa nisto uma oportunidade política, porque já existe um estado de coisas que, embora não seja reclamado, mas existe um estado de coisas, um grande número de acidentes, né? Requer-se a duplicação dessa rodovia para corrigir esse problema, desse grande número de acidentes. Uma oportunidade política, ele já é um político. Oportunidade política, né? Então um estado de coisas, uma questão social, um problema social que fura o sistema político através do próprio político que verifica o problema e numa oportunidade política ele resolve o problema, ele soluciona, ele equaciona o problema criando uma agenda pública. Os políticos profissionais, esses que estão aí, que entendem do negócio, eles fazem isso, eles utilizam desta oportunidade política para resolver as questões. E agora vamos para o clássico, né? Que se discute, eu gosto sempre de pegar o clássico, sempre pegar o exemplo que está na moda aí, né? A modinha. Para facilitar, lógico, óbvio, é evidente que o objetivo é só facilitar o entendimento da matéria, né? E o clássico é a transposição do Rio São Francisco. É uma demanda nova? É uma demanda recorrente? É uma demanda reprimida? Qual é a resposta para essa questão? Da onde surge esse estado de coisas, né? Em relação ao Rio São Francisco? Da necessidade do povo ter água, irrigação, alimentar, irrigar as lavouras, alimentar o gado, os equinos, os ovinos e etc, ter qualidade de vida, saneamento básico, tudo isso utilizando a água. Mas o São Francisco passa em determinada região e não irriga todas as regiões e ainda tem o problema da chuva do Nordeste. Como resolver este estado de coisas? Essas questões sociais, uma demanda antiga, recorrente, nunca resolvida. Aí teve crise, catástrofe, mobilização de atores sociais. Teve uma vez uma frente chamada SOS Nordeste que nunca mais teve, uma vez só, arrecadou alimento, ficou por isso mesmo, acabou. Então temos aí a oportunidade política de quem pode fazer, foi lá e fez, e quem não fez, deixou para o outro terminou, fez e entregou. Vocês já entenderam o que eu quis dizer, né? Porque nós não vamos aqui ficar levantando bandeira nem vermelha, nem amarela, nem verde, nem azul, nem branca, né? De ninguém. Tranquilo? Um começou, o outro terminou. Um começou e o outro terminou e entregou. Foi isso que aconteceu. Oportunidade política para a transposição do Rio São Francisco, para irrigar o sertão e todo mundo feliz e água para tudo quanto é lado. Ai, doisada. Esses políticos não têm vergonha na cara, né? Mas é isso. É o que aconteceu, né? Oportunidade política dentro de um estado de coisas que se criou uma necessidade pungente, imediata, né? De uma demanda antiga, recorrente. Sempre havia essa demanda. A demanda furou o sistema e havia uma agenda que não foi cumprida, uma agenda falida, uma agenda ruim, uma agenda que foi até determinado ponto e parou, aí veio uma nova agenda e fez um determinado ponto, aí teve uma agenda que fez um trecho grande da canaleta das canaletas do rio, que tira, né, do leito do rio a água, e até que o outro veio e, numa nova oportunidade política, resolveu definitivamente a questão da água, entregou a água. Um começou e o outro terminou, né? Tranquilo, pessoal? Esses são os 3 momentos do estado de coisas dentro da agenda política, dentro da agenda pública. Então é daí que surge, né, o estado de coisas, a questão social e a penetração no sistema político. Agora vamos para o sistema político. Chegamos no sistema político, agora vamos para a agenda pública. Vamos para a agenda pública. Produção de soluções e alternativas. Como é que se faz a agenda pública? Como que ela
começa, como que ela termina, como se operacionaliza a agenda pública. Então, temos aí os estados de coisa, 3 formas, né, de chegarmos à agenda pública, 3 formas de se iniciar, né? Eu poderia dar exemplos mais simples, né, mas tá muito fácil compreender a questão do estado de coisas, crise ou, né, tragédia, atores sociais, e o terceiro aí, a oportunidade política, né? Não é oportunismo, é oportunidade. Oportunidade de fazer aquilo que o outro não fez, ou oportunidade de fazer algo que está pungente dentro da sociedade e precisa ser feito. Aí o político vem e faz. Saneamento básico é uma demanda nova. Ou é recorrente? É recorrente, mas nunca é feita, está sendo tratado como demanda nova, né? Não foi votado, foi votado, mas não foi aprovado, tem uma discussão aí do Congresso, né? É um estado de coisas, né? Coisas que socialmente incomodam, que furam o sistema político, e deve ser criada uma agenda política, uma agenda pública para solucionar e equacionar esse problema. É assim que se faz. Bom, na produção e solução do problema, né? Temos que tomar uma decisão política. Qual é a decisão? Fazer ou não fazer? Essa é a decisão. Vamos fazer, vamos resolver o problema, vamos resolver a questão social, vamos resolver a questão que está incomodando, que está afetando a sociedade. Esse estado de coisas que afeta a sociedade cria um problema social, e esse problema social vai ser resolvido por uma agenda política, uma agenda pública. Tá? Aí temos vários momentos. Anotem o primeiro momento, número 1 da agenda pública. Agora estamos dentro da agenda. Pessoal, o problema chegou. E eu, político, vou resolver agora. Eu e minha assessoria técnica. Eu vou resolver a questão, né? Vamos criar uma agenda. Pegar a caneta, vamos criar a agenda. Uma agenda pública, agenda política. O primeiro passo é o gestor se municiar com o maior número de informações sobre o problema. Esse é o primeiro passo. Qual é o problema? Qual é o problema que eu preciso resolver? Qual é a demanda que nós vamos resolver? O problema do homeschooling, né? Pode ser o problema do homeschooling? Ou vamos falar da água do Nordeste? Qual é o mais fácil para nós trabalharmos uma agenda pública agora, nesse momento? E aí vocês vão dar as ideias aí no chat. Né? Então o primeiro passo é o gestor, né? E aí, quem é o gestor, né? Se a agenda for do governador, o governador é o gestor e vai, obviamente, pegar alguém da competência do ramo da área para gerir esta questão, para fazer a gestão do problema. Vai nomear alguém, né? Ou um dos seus escolhidos, seus secretários, vai nomear alguém da parte técnica adequada. Repete o primeiro momento. Tá, ok. Então, o primeiro momento, estamos dentro da agenda pública. Qual é o primeiro momento da agenda pública? Vamos lá? O primeiro passo é o gestor se municiar do maior número de informações sobre o problema. Qual é o problema? Se o problema for de homeschooling, ou se o problema for da água, vamos falar da água. Da água do Nordeste? Vamos falar da água do Nordeste. Quantos municípios não têm água do Rio São Francisco? Quantos municípios precisam da água do Rio São Francisco? Quanto eu vou gastar de concreto, cimento, mão de obra, veículos? Qual é o maquinário que eu vou utilizar? O tamanho das canaletas, a profundidade das escavações, né? A base, o ferro que vai firmar os fundamentos, as canaletas, o leito dos braços, né, que vão transpor a água para tem um outro nome, né, que vão transpor a água para as localidades, as cisternas, os reservatórios, né, cada casa, cada residência, cada chácara, cada sítio, cada fazenda com seu reservatório de água, a tubulação de água da operadora, da autarquia de distribuição de água, do tratamento de água, porque o rio
ele tem água, pessoal, mas a água não é limpa, 100% potável, né? Ainda passa por um tratamento, às vezes não passa, mas... Então, todas essas questões, essas informações estão no primeiro passo da agenda. Levantar o máximo de informações para resolver a questão. Esse é o primeiro passo. Vou repetir. O primeiro passo, então, é o gestor se municiar com o maior número de informações sobre o problema. Dentre as informações fundamentais estão os indicadores, ou seja, o problema deve ser, quando possível, quantificado por meio de todas as informações possíveis, e é isso que nós falamos. Quantidade de tubos, quantidade de cimento, quantidade de obra, quantidade de concreto, quantidade de maquinário, né? Até onde eu vou levar essa água, de onde eu vou tirar essa água, a quantidade de água que eu vou retirar, posso tirar isso, posso não tirar isso, posso tirar até quanto que não vai afetar também o principal. Então eu faço todo um estudo da área. Dentro da agenda, o primeiro passo é o estudo do problema. Resumindo, é o estudo do problema. Então esse é o número 1, né? Número 2, anotem aí número 2, legislação. Número 2, legislação. Primeiro eu faço um estudo, levanto todo um número de informações suficientes e adequadas para resolver o problema, e eu faço isso e coloco isso na minha agenda. Número 2, a legislação. Eu vou criar uma legislação para resolver o problema, porque tudo depende de legislação, tudo depende do parlamento, aprovar ou não aprovar, aprova o orçamento ou não aprova o orçamento, aprova o projeto ou não aprova o projeto, se aprova o projeto, por que aprova o projeto, como aprova o projeto, baseado no número 1, baseado nas informações, e antes das informações tem um estado de coisas e tem um problema social, e aí chegou a nós, e agora vamos levantar as informações e vamos resolver agora fazendo uma lei. Número 2, legislação. Bom, para evitar problemas como inconstitucionalidade, por exemplo, não é? Eu vou fazer a transposição do Rio? Vou. É constitucional transpor o Rio? Ah, vida, liberdade de ir e vir, acesso a questões sanitárias, de saúde, é constitucional sim. Né? Então vamos transpor o Rio, ponto. Vamos fazer uma legislação para isso, para ver da onde vai vir a verba, para onde vai vir, para quem vai gerir essa verba, quem vai gerir esses recursos, da onde virão os recursos, como faremos, né? E assim, o segundo ponto é a legislação de acordo com a Constituição. Terceiro ponto, esse terceiro ponto é um pouquinho mais complexo, atenção. Terceiro ponto da agenda. Um planejamento de política, um planejamento tradicional e um planejamento tecnocrático. Mas é fácil, pela própria etimologia das palavras, podemos deduzir que esse terceiro ponto, dividido em 3, né? O planejamento da política, né? Esse passo tão importante, ele busca estabelecer possíveis soluções para o problema, né? Do ponto de vista político, do ponto de vista... O São Francisco, ele nasce em um determinado estado e acaba em outro determinado estado e acaba transbordando lá. Pessoal, aulinha de geografia, lá no Oceano Atlântico. Não é isso mesmo? Se não tivermos enganado, não é isso mesmo? É exatamente isso, né? Então, do ponto de vista do planejamento da política, né? Quem são os políticos envolvidos, né? De qual estado? Governo federal, governo estadual, governo municipal. Em quais municípios passam esse rio? Quais localidades? Então esse é o planejamento político. Então na primeira fase, levantamento, municiamento de informações. Segunda fase, legislação. Terceira fase, o planejamento político. Os políticos envolvidos nessa questão aí dessa transposição, desta equação das águas do rio que irá atender aquela região, né? Então, quem são os políticos envolvidos? Planejamento político. Eu tenho que me encontrar, me reunir. Agora é mais moderno, né? Telepresencial, né? Faz uma reunião, né? Convoca todo mundo na telinha e aí fica facinho resolver essa questão. É claro que o pessoal gosta de se reunir ainda da moda antiga, né? Mas isso também é uma outra questão política, né? Mas é um planejamento político. Bom, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, né?
Aí, segundo ponto, dentro desse planejamento aí temos a questão tradicional. Quem são os tradicionais? Né? Os políticos tradicionais de cada região, de cada localidade. Então vamos aos prefeitos, ao governador da área, ao presidente da república, né, que está envolvido diretamente porque libera a verba federal, Ministério do Planejamento, da Economia, Infraestrutura, né? Todos eles vão trabalhar nessa questão aí, né? É a questão tradicional, é o planejamento tradicional, é o planejamento vindo da mão dos tradicionais, dos políticos tradicionais, dentro desse planejamento da política. Agora, os tecnocráticos, cracia, poder, técnica, quem tem o poder da técnica? Os tecnocráticos. Os técnicos é que tocam a obra. Bom, falando a grosso modo, né? Então eu posso falar que são os mestres de obra, né? Eu posso falar que são os técnicos de obra, posso falar que são os engenheiros da obra que vão realmente vão executar a obra. Então são os tecnocráticos. Então, além dos políticos tradicionais, eu tenho que trazer essas pessoas que realmente entendem da obra, que realmente vão colocar a mão na obra, que realmente vão fazer a obra. Então, primeiro passo, informações. Segundo, legislação. Terceiro, planejamento político, com a reunião dos tradicionais e os tecnocráticos, para resolver e dar aí uma sequência, traçar um planejamento, fazer um projeto, né? Fazer projetos de engenharia e de viabilidade técnica. Tranquilo? Ok? Feita a viabilidade técnica, feito as reuniões com os tradicionais e os tecnocratas, feito todos os projetos, croquis, medições de obra, né? Avaliação de custos, né? Tempo de obra, né? Recursos financeiros. Os tradicionais é que vão dizer de onde vem o dinheiro. E os tecnocratas vão dizer, preciso de X, de Y, né? Tem uma margem de erro aqui, uma margem de erro aqui, uma margem de gasto assim, assado, desperdício, temos que montar um canteiro de obra em tais e tais lugares, depois desmontar e mandar para outro lugar, e etc, e etc, e aí, assim por diante, a viabilidade técnica do projeto através dos tecnocratas, né, que é o segundo momento. Bom, planejamento participativo, já estamos chegando no final da agenda, viu? Planejamento participativo. Depois de me municiar de informações, fazer uma legislação, fazer um planejamento tradicional e tecnocrático e tendo já um projeto formado para a transposição do Rio, quase tudo já, não é, no ponto de se transformar isto numa realidade, agora eu preciso consultar quem? O povo. Lógico, pessoal, tem que consultar o povo. Depois de tudo pronto, né, dentro de uma demanda dentro de uma demanda recorrente, né, que vai e que volta, e que vai e que volta, e que vai e que volta, numa oportunidade política de um estado de coisas decorrente de uma oportunidade política, resolveu-se fazer a transposição do Rio São Francisco para levar água onde não havia água. Essa é a questão. Chegamos agora no planejamento participativo, né? Nesse tipo de planejamento, os vários atores envolvidos, né, na política são chamados para decidir, junto com o poder político, sobre as melhores soluções. Esse tipo de planejamento tem a vantagem de superar os problemas de legitimidade e viabilidade do modelo, né, a ser proposto, a ser promovido, a ser viabilizado. Bom, o que é o planejamento participativo? É nessa hora, né, que eu chamo os mestres no assunto, além da sociedade civil organizada. Então, associações que já queriam água, prefeituras, o próprio estado onde passa o rio, né, os estados que passam o rio, que mais? Todos aqueles que têm interesse, vamos opinar
vão participar do projeto com opiniões, com soluções, e a melhor solução que atenda o problema é esta solução que vai ficar na agenda. Compreendido, doutores e doutores? Então, além do planejamento, além do... Olha só, eu chamo as autoridades políticas para dentro de um planejamento político tradicional. Chamo os tecnocratas dentro de um planejamento tecnocrata, né? Faço um levantamento, um estudo de todo o problema, porque existe um estado de coisas e existe um problema social que fura o sistema político e chega na minha mão e eu tenho que resolver. Não é crise, não é catástrofe, não é mobilização de atores sociais. É no terceiro nível, é a oportunidade política. Então eu, como político, numa oportunidade política, vou começar o projeto. Faço um apanhado de todas as questões envolvendo o projeto, número 1. Número 2, faço a legislação para o projeto. Número 3, né, a reunião com planejamento político entre tradicionais e tecnocratas. E agora, né, aí eu vejo a viabilidade, é viável, né, é viável. Tudo no terceiro momento, né? Tecnocratas, tradicionais e viabilidade no terceiro momento. Agora, num quarto momento, vendo que é viável, levantando todos os aspectos, fazendo todas as reuniões possíveis e inimagináveis. Agora, num quarto momento, o planejamento participativo. Vamos agora ver o que a sociedade pensa. E a sociedade opina. Do Oiapoque ao Chuí, do norte ao sul, de leste a oeste, todo mundo dá uma opinião a respeito disso. É favorável, não é favorável? É bom, não é bom? É o momento, não é o momento? Temos dinheiro, não temos dinheiro? Não temos dinheiro, mas vamos fazer, não vamos deixar nossos irmãozinhos lá sem água. O Brasil é um só. Não é assim que se fala? E aí, vamos tocar esse projeto. Mas qual é a melhor solução para tocar esse projeto? Pego todos os recursos de todos os estados e coloco num lugar só por conta do Rio e as outras questões? Não, vamos planejar isso direitinho, vamos ver o que é melhor. E aí vemos o que é melhor, fazemos um planejamento nesse sentido, tá? E esse grande planejamento nesse sentido, né, já é viável, né? Já é viável, mas o melhor planejamento, a melhor solução, essa é a palavra que eu estava aqui procurando, a melhor solução, o melhor projeto vai ser aprovado e nós vamos executar esse projeto nessa agenda. Vocês perceberam o que é uma agenda política? Pessoal, a agenda política não é fazer a obra, não é fazer a obra, não é fazer a ponte, não é fazer o rio, não, nada disso. Isso não é agenda política. Eu estou dando um exemplo de agenda política envolvendo uma obra. Tem outros tipos de agenda. Nós vamos dar um segundo exemplo para tirar isso da mente de vocês, tá? Vamos dar um segundo exemplo de agenda, fazer uma agenda mais simples no segundo exemplo. Mas nesse primeiro exemplo, olha só, o primeiro momento é estudar o problema social todinho, em todos os seus aspectos, números, etc, 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 onde ele incomoda mais, incomoda menos, o que pode, o que não pode, o que é viável, e etc e tal, no primeiro momento. Segundo, uma legislação. Terceiro, né, políticos tradicionais e tecnocratas, né, se reúnem para estudar a viabilidade e fazer o projeto. Agora, num quarto momento, o planejamento participativo, a participação da própria sociedade, de pessoas envolvidas, pessoas que entendem da questão, para apresentar, dentro de tudo que já foi feito, o melhor projeto a ser aprovado. E aí vamos para finalizar isso. Vamos finalizar essa questão agora da agenda. Essa é a agenda. E aí? Temos um bom projeto. Temos um bom projeto. Vai ser assim, vai ser assado. O rio vai correr daqui para ali, né? O leito do rio, né? Eu estava tentando lembrar a palavra até agora, vocês não falaram. São os afluentes, né? Afluentes artificiais, né? Que sai água para um lado, sai água para o outro. Os bracinhos, né? É isso, afluente? Será que eu me enganei? Bora lá, dá uma ajuda aí, pessoal. Alisson, dá uma ajuda aí. Então é isso, né? Então é a transposição do rio na prática, né? Então, o melhor projeto vai ser agora, quinta fase, pessoal. Financiado. O financiamento.
o dinheiro. Da onde vem esse dinheiro? Para travar, travou a internet, para bancar. Qual foi o terceiro? Eu vou repetir os 3 passos, né? Para bancar, a 5ª etapa aí, né, é uma derivação do planejamento da política. Então, depois que aprovou o plano, né, o projeto final com a participação da sociedade, com planejamento participativo, agora vamos bancar, vamos pagar. A obra custará X milhões de reais. Quanto custou lá? Acho que foram... Não, espera aí. 900 dividido por 6. Acho que foram 150 bilhões. 150 bilhões. Não é milhões, não. 150 bilhões de reais, acho que foi o custo da obra. Então, 5ª parte é o financiamento para o programa a ser implementado, para a obra ser executada. Concomitantemente com o ato de planejar, temos que financiar, saber quanto que vai custar. Então vamos repetir todos os passos da agenda pública, né? Agora desde o comecinho, só que agora fica fácil. Agora eu falo, vocês compreendem de uma forma muito simples, com a maior simplicidade. Então, temos um problema. Temos um problema recorrente, uma demanda recorrente, esse é o nome, uma demanda recorrente, a seca no Nordeste, falta de água, falta de chuvas, e temos um rio que corta o Nordeste, o Rio São Francisco. Vamos fazer a transposição do Rio São Francisco, a transpor a água que está no leito para regiões onde a água não chega, não atinge? Essa é a questão. Essa é a demanda recorrente. Este é o problema social. O problema social não é esse. O rio está lá. O problema é quem não tem água, que pode ter água, mas como ter água, como ter acesso a esse rio? Vamos fazer com que chegue água nessas pessoas que não têm água. É uma demanda recorrente. Vai e volta, vai e volta. Ponto. Como surge o estado de coisas? Os problemas sociais, de onde surgem? De crise ou catástrofe? Não é o caso. Não há crise nem catástrofe. De mobilização de atores sociais, os atores não se mobilizaram para esta questão. Não se mobilizaram. E poderiam ter se mobilizado, mas não se mobilizaram. Mas aí vem a oportunidade política. Não é oportunismo, é oportunidade política. É um adjetivo. O político verificou o problema e quer resolver o problema para a sociedade, como projeto de governo, como algo bom, como algo salutar, como algo saudável para o país, para as pessoas que sofrem com a falta d'água. Oportunidade política é o terceiro momento de um estado de coisas. Dentro desse estado de coisas, existe um problema social grave, gravíssimo, que é a falta de água. Essa falta de água pode ser resolvida como? Com a transposição da água do rio para as localidades que não têm água. Essa é a questão. Com essa transposição do rio, aí temos chegando no sistema político, através de uma oportunidade política, esse estado de coisas, esse problema social vai ser resolvido por um político. Faz-se uma agenda política, uma agenda pública. Como que funciona essa agenda pública? Como se opera essa agenda pública? Em 5 momentos. Na verdade são mais, né? Mas os primeiros 5 momentos que nós acabamos de falar. Primeiro momento. Anote aí o primeiro momento. Né? Agora eu vou falar de forma resumida. Né? O primeiro passo é o gestor se municiar com o maior número de informações possíveis a respeito do problema. Tudo, faz um levantamento completo, número de municípios, estados envolvidos, governadores, tudo, todos os aspectos, medidas, tamanho, profundidade do leito, metros cúbicos de água, para quem vai água, para quem não vai, quem vai ser beneficiado, quem não vai. Esse é o primeiro passo, é a instrução, é a informação sobre o problema. Número 2, legislação. Cria-se uma legislação, né? Porque tudo no nosso país é criado através de leis. Então o parlamento se reúne, as comissões se reúnem, verifica se há possibilidade, se é constitucional, se é legal, né? se há a viabilidade do ponto de vista da lei, da legislação, porque é assim que deve ser feito no nosso país. Então, número 2 é a legislação. Se é constitucional, se é inconstitucional, né? Então se cria uma lei, se está de acordo com as diretrizes orgânicas, estatutos de determinadas cidades, leis ambientais, o RIMA,
relatório de impacto no meio ambiente, né? Tem outras siglas, né? Eu, na minha época de estudante, era RIMA. Então, relatório de impacto no meio ambiente, ou relatório ambiental, né? Então, todo esse estudo, né, legislativo é feito a respeito da agenda. Então, esse é o segundo ponto da agenda. Terceiro ponto da agenda, anote aí, terceiro ponto da agenda. Esse terceiro ponto da agenda parece complexo, mas ele é simples, né? É nesse terceiro ponto da agenda que se convoca com os indicadores em mãos. Agora eu tenho os indicadores, né? Agora eu tenho todos os números. Agora eu tenho uma legislação. Então eu vou chamar agora vou chamar os políticos tradicionais e os tecnocratas. Então eu vou fazer um planejamento da política através dos tradicionais e através dos tecnocratas. Quem são os tradicionais? Os prefeitos envolvidos das áreas beneficiadas, os governadores dos estados beneficiados, o presidente da República ou o governo federal, o representante do governo federal. Então, este é o planejamento da política tradicional. Estes são os envolvidos que vão se reunir com os dados que já têm em mãos. E os tecnocratas. Quem são eles? Os tecnocratas? Tecno, que detém a tecnologia, o conhecimento. Cracia, o poder. O poder de quem detém o conhecimento. Os técnicos, que vão fazer a obra, que vão meter a mão na massa. As construtoras, as empreiteiras, né? Aqueles que entendem de transposição, de obra, de canalização e etc, são os tecnocratas. Então a reunião do planejamento político com o planejamento dos tecnocratas é o terceiro momento, com as informações que já tem em mãos. Então neste terceiro momento eles vão buscar uma viabilidade técnica, né? Olha, vai passar na minha cidadezinha aqui, assim, tal lugar, é viável nesse esquema. Você, na minha cidade passa assim, assado, é viável nesse sistema. Na minha cidade tem umas casas aqui, tem isso, tem aquilo, eu vou ter que desapropriar, vou ter que fazer isso e aquilo, vou precisar de um apoio aqui. Esse é o ponto. Então essa reunião de planejamento político com o planejamento dos tecnocratas, os políticos com os técnicos, é que viabilizam a obra já com as informações que já tem. Com todas as informações, mais a legislação, agora esse terceiro momento. Planejamento tradicional político com planejamento tecnocrata. Essa reunião vai trazer a viabilidade do projeto. Projeto viável, terceiro momento concluído. Vamos para o quarto momento. Qual é o quarto momento? O planejamento participativo, a participação da sociedade. Agora, com tudo em mãos, vamos dizer para a sociedade: temos aqui um projeto maravilhoso. Vai resolver o problema do Nordeste, da seca. Vamos levar a água do Rio São Francisco para tais e tais regiões, tais e tais municípios, para tais e tais prefeituras, envolvendo tais governos, assim. A obra vai custar X, Y, vai em tanto tempo, tal, vamos entregar em tanto tempo, né? Esse é o planejamento participativo e chama-se nesse momento pessoas do poder político, do poder público, chama-se pessoas que entendem de obra e vão dar opinião. Esses agora é que vão dizer qual é o melhor projeto dentro de tudo que foi visto. Aí entram as empreiteiras, as grandes, né? E falam: olha, eu tenho esse projeto aqui, ó, dentro do que vocês querem, eu tenho esse e esse projeto. Tenho esses dois. Aí vem uma outra e fala: ó, eu tenho esse. Aí vem outro e fala: eu tenho 3 projetos. Aí todo mundo coloca um projeto. Escolhe-se um projeto. Esse quarto momento chama-se planejamento participativo. Existe a participação de pessoas que entendem da obra e da sociedade para votar um projeto e vota-se o projeto. Último ponto. Quem vai bancar? Óbvio, a União, os estados, os municípios, só a União é quem vai bancar e quanto vai ficar. Esse último momento é o financiamento, é o pagamento. Segundo eu ouvi dizer, custou 150 bilhões a transposição das águas do Rio São Francisco. Eu ouvi dizer, tá? Não sei se é esse o valor não, tá, pessoal? Não sei dizer. Se perguntar, eu nego, né? Eu ouvi falar que é esse o valor. Tem muita publicação errada aí, falsa, né? Mas eu ouvi falar
que é isso aí, né? Tranquilo? Então, assim assim se constrói uma agenda pública, uma agenda política. Essa é a agenda pública, essa é a agenda política. Com finalizada essa última etapa, que é a implementação financeira, o dinheiro liberado para a obra, vai se iniciar uma obra, vai se fazer, vai se executar a agenda pública, vai se executar a agenda política. Desde o estado de coisas, o problema social, toda a discussão que envolve isso, os momentos do estado de coisas, até chegarmos a uma agenda pública, a agenda é essa é a agenda, tá? Tranquilo? Sem nenhuma dúvida. Segundo exemplo de agenda, se eu falar da Covid, né? Vamos sair das obras, vamos falar de Covid. Pessoal, a agenda pública não é para obras, a agenda pública é... Oi. Leandro, só aproveitar esse assunto da transposição, né? Sim, claro. Eu moro em Alagoas, igual Alagoas. Coisa boa. Né? Bom demais. Moro numa cidade chamada Santana do Ipanema. Maravilha. Que é de 60 quilômetros do Rio São Francisco, né? Perfeito. Essa cidade que eu moro, ela não é beneficiada pelo Canal do Sertão, porque a companhia de saneamento aqui de Alagoas, ela já tinha feito um canal que trazia água para cá, né? E sem essa água do rio, a gente não tinha condição de morar aqui, porque não tinha outra alternativa. Mas eu pedi a palavra só para falar assim, que hoje a gente vê uma polarização muito grande, né? E cada político querendo ser o dono da obra. Mas essa obra é do país, né? É uma obra do país. Excelente, Leandro. E o Dom Pedro II, ele veio do Rio São Francisco e ele já queria fazer uma transposição em 1860, sei lá, planejado. Todo mundo e quer. A obra, assim, claro, o Lula tirou do papel, né? Foi. Garantiu o orçamento para fazer. E essa obra, ela está no PPA, o Plano Plurianual da União, né? Então, qualquer governo que entrar, ele vai tocar essa obra, porque o dinheiro já está ali garantido. E é uma obra que não dá para fazer em um governo, né? Preciso vários governos para tocar, até porque não tem todo esse dinheiro para chegar ali e fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, Maravilha. eu queria registrar só isso e dizer assim, gente, não caio em ideologia que, como diz o professor, é falsa, né? Tem que ver a Perfeito, realidade Leandro. mesmo. Maravilha. E é uma obra, sim, é uma obra que traz a vida ao Nordeste, né? E de uma água, quem já visitou o Rio, de uma parte do rio que a água ia para o mar, ia se perder no mar. Sim. Sem utilidade nenhuma, e a gente está utilizando coisa que diversos outros países já fazem, que é transpor rio, aproveitar a água. A gente está bem atrasado nisso aí, com um potencial gigante que a gente tem. Maravilha. Ô, Leandro, muito obrigado aí pela participação, pelo depoimento aí, e o Leandro coroou aí o final da nossa aula aí, né, abrilhantou aí com esse depoimento aí que traz, né, fecha tudo aquilo que nós falamos aqui, né. A obra não é do político A nem do político B, né, não vamos falar de uma demanda de crise, nem de uma demanda de catástrofe e nem de movimentação de atores políticos, né? Nem do primeiro momento de estado de coisas, nem do segundo momento de estado de coisas. Mas de uma oportunidade política, e não de um oportunismo político, de uma oportunidade política. E como muito bem o Leandro falou, de 1800 e né, lá de trás, né, já queriam fazer. É uma demanda recorrente, não é uma demanda nova, nem é uma demanda reprimida, porque ela tem que ser feita. É uma demanda recorrente, vai e volta, vai e volta. Dentro da oportunidade política, um começou, o outro terminou e entregou. Mérito de quem? Dos dois. Eu, na minha opinião, mérito para os dois.
Ah, professor, você está sendo isento aí. Não é isso não, pessoal. É a realidade, né? Estamos constatando um fato. Um começou e o outro terminou. De quem é a obra, como o Leandro muito bem colocou, a obra é do Brasil. Nem de A, nem de B, nem da esquerda, nem da direita, a obra é do Brasil. Até mesmo porque quem banca a obra são os brasileiros, os nossos impostos é que bancam a obra, né? Não é verdade? Dentro dessa agenda política, dentro dessa agenda pública, né, muito bem colocada aí pelo Leandro, aí, dentro dessa agenda pública, tá aí, né? Não tinha condições de morar no local por falta de água. Esse é o problema social a ser resolvido pela agenda política, pela agenda pública. Essa é a questão. Esse é o estado de coisas a ser resolvido. O estado de coisas que gera um problema social que bate na política. Olha, ou vocês resolvem, ou a gente vai ficar com problema aqui. Não tem problema que vocês não possam resolver por conta dos nossos interesses, né, sociais. E aí cria-se a agenda, né? Nesses 5 momentos, até chegarmos na parte do dinheiro. Assinou o projeto, liberou o dinheiro, agora vamos para a execução da obra dentro da agenda pública.